poderosamente em nome de Jesus. Amamos vocês. Amém? Ainda de pé, pega a sua Bíblia e abra em Josué capítulo 2. Josué capítulo 2, do versículo 8 em diante. Aleluias. Josué capítulo 2, versículo 8 em diante, diz assim a palavra do nosso Deus. Quem não tem Bíblia, acompanha aqui. 2:8. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós quando saíeis do Egito. O que fizeram aos dois reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruís. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Louvado seja Deus. Assentai-vos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Fique atento àquilo que Deus vai dizer ao seu coração nessa noite, em nome de Jesus. O título desta mensagem, para aguçar o seu ouvido, é A Fé Salvadora. Porque existe fé natural, existe a fé espiritual e existe a fé, o dom da fé, o sobrenatural. Mas nós vamos falar aqui da fé genuína, a fé salvadora. Amém? Louvado seja Deus. A fé salvadora, irmãos, ela envolve toda a nossa personalidade. Envolve a nossa mente, as nossas emoções e também a nossa vontade. A nossa mente, ela é instruída com a fé. As nossas emoções são estimuladas e a nossa vontade age em obedecer, em obediência a Deus. Então a fé, ela manifesta no ser humano a fé salvadora. Ela manifesta no ser humano atingindo toda a sua personalidade, a sua mente, as suas emoções e também a sua vontade. E nós vamos ver nesta mensagem acerca de uma mulher chamada Raabe. Essa mulher, ela era pagã, ela era cananeia e ela era prostituta. Que quadro triste que essa mulher tinha. Mas essa mulher demonstrou uma fé tão grande aos espias que se encontravam na cidade de Jericó, que estava prestes a ser destruída. E esses dois discípulos chegaram a esta cidade, esses dois espias, melhor dizendo, chegaram a esta cidade, e o lugar que eles foram foi a casa dessa prostituta, para se esconder ali, porque se Jericó soubesse que tinha dois homens de Deus ali, aqueles dois homens seriam mortos. Então aqueles dois homens, Josué e Caleb, chegou nessa cidade de Jericó, e ele foi acolhido por essa mulher, cananeia, pagã e prostituta. E essa mulher demonstrou um zelo tão grande por esses dois homens, que logo ela colocou eles para dentro, fechou a porta, viu que não estava bom ali, ela resolveu dar um passo e colocou eles na parte de cima, para que eles ficassem protegidos dos habitantes daquela cidade que ia ser destruída. E aquela mulher estava ali, e
quando deu a noite, no momento de dormir, essa mulher se esforçou, chegou até o eirado onde se encontravam os dois homens de Deus, e chegou ali no versículo 8, coloca aqui, pastor. No versículo 8, essa mulher disse para eles: e antes que eles dormissem, ela subiu a eles no eirado e disse, no versículo 9, e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Irmãos, isso é maravilhoso. Talvez aqueles dois homens estivessem ali desanimados, pensando que somente eles criam em Deus, pensando que eles eram os únicos naquela cidade que criam em Deus. Talvez eles viram ela, talvez até com a roupa indecente, e talvez pensassem até mal daquela mulher. Mas foi aquela mulher que abriu os braços para eles, os acolheram. E ali estavam ali nas suas camas, ali já no eirado, já para dormir. Aquela mulher subiu e chegou ali e disse para aqueles homens: eu bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Ou seja, essa mulher, ela teve a mente instruída acerca de Deus. Agora, não sabemos de onde veio tanta sapiência para que essa mulher soubesse tantas coisas, porque essa mulher cita para esses dois homens 8 argumentos verdadeiros. Ou seja, talvez aquela mulher demonstrou mais fé do que Josué e Caleb. Aquela mulher demonstrou mais fé, porque a fé daquela mulher não era baseada em sentimentos. A fé daquela mulher era baseada em fatos. Não era uma pressão intelectual, uma pressão intelectual que muitas das vezes faz o ser humano crer em algo que não é verdade, e a pressão intelectual faz com que algo que é mentira, a pessoa acredita que é verdade. Nós vemos isso em muitas religiões. É uma pressão psicológica que a pessoa muitas das vezes é intelectual, melhor dizendo, uma pressão intelectual que faz com que algo que é verdade não é verdade. Mas essa mulher tinha uma fé baseada em fatos. E essa mulher agora começa a dizer para aqueles homens, no versículo 8: eu bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós. Todos os moradores dessa terra de Jericó estão desfalecidos diante de vós. Agora imagina Josué e Caleb começando a ouvir uma palavra dessa saindo da boca de uma prostituta, de uma cananeia e de uma pagã. Muitas das vezes nós olhamos para as pessoas assim, muitas vezes inferiorizamos as pessoas, mas Deus usa quem Ele quer. Talvez aqueles dois homens, aqueles dois espias, jamais imaginariam que encontrar uma mulher com uma fé tão grande como essa. E essa mulher se encontrava ali com esses títulos, mas estava ali preparada, e chegou ali e animou o ânimo daquele povo. Ou seja, a mente dela foi instruída acerca de Deus. E ela não era povo de Deus, ela era cananeia, ela era pagã e ela era prostituta. Agora ela sabia, ou seja, a mente dela foi instruída acerca do Deus verdadeiro. E isso, irmãos, fez com que as emoções dela também foi estimulada. Ou seja, a fé estava atingindo toda a personalidade daquela mulher. A mente dela sabia quem era Deus, e pelos feitos que Deus havia abrido o mar vermelho, ter usado o povo dele para destruir os reis, isso atingiu o emocional daquela mulher. Ou seja, as emoções dela foram estimuladas. Irmãos, o que Deus já fez no passado, isso tem que nos estimular, tem que estimular você, para que você creia que Ele também vai fazer na sua vida, porque o Deus do passado é o mesmo. Ou seja, a mente daquela mulher, as emoções dela foi estimulada, tanto que ela fez 8 argumentos para aqueles dois homens ali na cama.
Imagina aqueles dois homens ouvindo aquela mulher. Talvez eles fizeram até menção negativa quando ela abordou eles. Nós somos homens de Deus, e essa mulher, talvez com essa vestimenta, a Bíblia não relata, mas a mulher com essa vestimenta, nós vamos fazer de tudo para não tocar a ela, porque na verdade nós viemos aqui, não foi para isso, nós viemos aqui para destruir essa terra, mas essa mulher nos acolheu, amém, e tal e tal. Não vamos dar muita ênfase, não vamos dar muito crédito para essa mulher, porque você já sabe, uma mulher pagã, cananeia e prostituta, meretriz. Então vamos abster um pouco. E essa mulher então chega com eles, dá esses argumentos. Vamos dar continuidade no versículo 9, aqui é o 9, versículo 10. Tudo é os argumentos que essa mulher tinha acerca de Deus. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíes do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Sehon e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. Versículo 11. Louvado seja Deus, o que ouvindo desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima, nos céus, e Deus embaixo da terra. Olha que coisa maravilhosa. Não era povo de Deus, não era israelita, era cananeia, estava dando um relatório positivo de Deus, porque a mente dela foi instruída acerca desse Deus todo poderoso, talvez mais fé do que os próprios povos de Deus. E agora, quando ela faz esses argumentos para aqueles homens, agora aquela mulher agora precisa de... Eles fizeram para ela um contrato, porque aquela mulher, ela teve a sua mente, ela era instruída acerca de Deus, as suas emoções foram estimuladas, e a vontade dela agora estava agindo em obedecer a Deus que ela não conhecia. Ou seja, a fé te estimula em tudo isso, é toda a sua personalidade. Não é fé artificial, é uma fé natural. Não é fé natural, é uma fé espiritual. Ou seja, é uma fé salvadora, é uma fé genuína. Porque a fé vem pelo ouvir, como está escrito em Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você que está nesse exato momento, essa palavra de Deus está gerando fé ao seu coração. Então a nossa mente, irmão, precisa ser muito... Você tem que ser muito cauteloso. A palavra de Deus diz em Lamentações 3, 21. Eu trago à memória aquilo que me dá esperança. Essa mulher, ela trouxe à memória os feitos de Deus. Ela estava segura nessa esperança, e chegou a esperança dela só na realidade, porque o Deus verdadeiro chegou ali, aleluia, porque ia ser destruída aquela cidade, mas ela ia ser poupada. Não só ela, mas toda a sua família. Então nós temos, irmãos, cuidado com a sua mente. A palavra de Deus diz em Colossenses 3, versículo 2: pensai nas coisas que são do alto, e não nas que estão na terra. A sua mente, irmãos, precisa ser instruída. A sua mente não pode ser cauterizada, a sua mente tem que ser instruída. Com o quê? Com a palavra. A sua mente, a minha, a nossa mente tem que ser instruída pela palavra de Deus. Porque há tantas coisas aí que quer entrar na sua mente, te tirar da presença de Deus, e se você não se encher a sua mente com a palavra de Deus, você não será instruído, você será mais um na multidão. Então nós precisamos, a nossa mente tem que ser treinada, instruída pela palavra de Deus. E isso tem que abalar suas emoções, ou seja, as suas emoções têm que ser estimuladas. Aquele ânimo, opa, Deus fez, também tem promessa para mim. Opa, já que Ele fez, e Ele não faz acepção, eu também vou crer, Senhor, fortifica a minha fé, porque a palavra de Deus diz em Hebreus 12, versículo 2. Hebreus 12, 2 fala: olhai firme para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhai firme para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nós podemos ver que a palavra de Deus fala lá em Hebreus 11, 31. Estamos falando de fé salvadora. Hebreus 11, 31 fala assim: pela fé a meretriz foi poupada para não ser destruída com os incrédulos, porque guardou os espias. É o que nós estamos falando. Tudo é pela fé.
Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas talvez você assim, pastor, minha fé é tão pequena. Irmãos, se ela for do tamanho de uma semente de mostarda, mas se ela estiver em um bom solo, a tendência dela é de germinar, crescer, crescer e crescer, e ficar até maior do que as outras hortaliças. Se você já tem fé, louvado seja Deus, porque o autor dessa pequena fé é Jesus. O autor da sua fé é Jesus. Ele é o autor e o consumador, como está em Hebreus 12:2. Olhai firme. Mas talvez você vai tirar a sua atenção, os seus olhos para as coisas intelectuais, que vai te forçar a sua mente a crer em algo que não é verdade, mas aquela intelectualidade vai fazer, você vai acreditar. E nós vemos muito isso na religião. Algo que é mentira, mas a pessoa está tão pressionada intelectualmente que acha que é verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Xarabacandacova labanaias. Então aquela mulher agora, diante desses argumentos acerca do Deus, que não era o Deus dela, tudo ela falou, o vosso Deus, o que o vosso Deus fez. Mas essa mulher largou tudo, e essa mulher agora se compromete com Deus. Nós podemos ver aqui, louvado seja Deus, ela diz assim, no versículo de número 10: porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e o que fizeram aos 2 reis dos amorreus, a Sihon e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruídos. Ou seja, essa mulher estava temendo pela sua vida. Essa mulher estava temendo pela sua vida. O que Deus tinha feito, maravilhas, estava prestes a fazer naquela cidade que ela habitava. Aquela mulher estava vendo que o Deus que veio destruindo, ia destruir aquela cidade a qual ela estava. Porém, a mente daquela mulher tinha sido instruída antes dos homens chegar. A mente daquela mulher foi instruída acerca do que é Deus, acerca do poder de Deus. Isso estimulou as suas emoções, e isso fez com que a vontade dela obedecesse a Deus. A fé, meu irmão, ela tem que estimular até a sua vontade. Porque o que prevalece não é a sua, o que prevalece é a vontade de Deus. Se você olhar em Mateus capítulo 6, na oração do Pai Nosso, Jesus Cristo exercendo o seu ministério terreno, sendo Deus, porque lá em João 10:30 ele fala, e eu e o Pai somos um. João 10:30 fala, eu e o Pai somos um. Ou seja, Jesus foi representante legal, tanto de Deus como do homem. Como Deus porque ele é Deus, e como homem ele nunca pecou, mas mesmo exercendo o seu ministério terreno, ele não ousou fazer a sua vontade. É tanto que na oração do Pai Nosso ele fala assim, Pai, que seja feita a tua vontade na terra e no céu. Ou seja, o que prevalece não é a sua vontade, o que prevalece é a vontade de Deus na sua vida. Mas para isso você precisa, aleluias, exercer fé nesse Deus que vai atingir toda a sua personalidade. Ou seja, a sua mente, as suas emoções e a sua vontade será guiada pela fé. Porque na verdade o autor da fé é Jesus, o qual você já o aceitou. Ou seja, ele nos aceitou primeiro. Então veja que essa mulher agora tinha uma vontade. Essa mulher argumentou para aqueles 2 espias. Depois que ela argumentou para aqueles 2 espias, eles fizeram um contrato com ela, e ela estava pronta a cumprir à risca tudo que saísse da boca daqueles homens, do qual Deus já tinha entregado aquela cidade para eles. Ou seja, o exército iria chegar. Aquela mulher agora, guardiã daquele povo, começa a relatar para eles, falou assim, promete que não vai destruir a mim nem a minha família. Ou seja, a vontade daquela mulher, irmãos, ela estava guiando a obedecer a Deus. E aqueles homens agora fazem um contrato com ela. Ou seja, eles afirmaram aliança com ela, dizendo, olha, assim como saiu da sua boca, você já sabe que Deus nos entregou essa terra, não sabe? Sim, porque foi ela que relatou para eles. Pois essa cidade vai ser nossa, a primeira cidade a ser destruída depois do Mar Vermelho, depois do Rio Jordão. Ela ia ser destruída, porque Moisés abriu o Mar Vermelho, mas Josué abriu o Rio Jordão com a presença de Deus. E agora essa cidade estava depois da abertura do Rio Jordão, e a próxima cidade ia ser Jericó, a qual essa mulher residia, cananeia, pagã e prostituta. Mas ali aquela mulher então fez aqueles homens votarem a favor dela. A vontade daquela mulher era que ela fosse salva, mas ela não estava pensando só no bem-estar dela, ela também estava pensando no bem-estar da sua família.
porque ela falou assim: poupa a minha vida. Vamos ler para que fique melhor. Versículo 12: agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai, e dai-me um sinal certo, de que dareis a vida a meu pai, a minha mãe, como também meus irmãos e minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Olha a vontade desta mulher. A vontade dela é de ser guiada pela fé. A fé, irmãos, ela age em levar você a obedecer a Deus. Ou seja, quando você anda por fé e não por vista, a sua vontade só vai ser direcionada em obedecer a Deus. Muito forte, não é? Isso é mais forte do que a morte. Isso é mais forte do que a morte. Quando você tem a fé salvadora, a fé salvífica, a fé genuína, essa fé vai proporcionar, vai instruir toda a sua personalidade, e a sua vontade vai agora agir em obediência a Deus, independente do que você seja. Mas essa palavra é para mudar você. Nós oramos lá embaixo, oramos aqui, que as pessoas que entraram aqui nessa noite não sairá da mesma forma. De alguma forma você será tocado, e você está sendo tocado porque o Espírito Santo está presente, e onde Deus está, maravilhas acontecem. Então veja que essa mulher agora, ela estava assim, a vontade dela agora era de que a família fosse salva. A vontade de Deus é que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essa mulher, numa situação dessa, volta a repetir, pagã, cananeia e prostituta, meretriz, mas ela foi toda visitada por essa fé, que essa fé estava atingindo toda a vida dela. E essa mulher agora estava, a vontade dela estava agindo em obediência a Deus. E ali agora, ela fez os homens agora, que os dois homens tiveram que jurar que realmente a vida daquela mulher seria poupada, com uma condição. Ou seja, ela não estava pensando só no bem-estar dela, ela estava pensando na sua família, estava pensando nos irmãos, estava pensando no pai, estava pensando na mãe. Existe uma promessa de Deus lá em Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. É promessa de Deus. Veja que a vez dessa mulher chegou. Talvez aquela mulher estava a única ali com a sua família em Jericó, o povo ali naquele pecado, naquela imundícia. Ela sabia que aquela cidade ia ser destruída, mas ela, pelo menos o dela, a procurou proteger. Ou seja, a vontade dela, a fé dela fez com que a vontade dela pensasse também nos seus. Eu quero dizer para você nessa noite, a sua fé tem feito você pensar nos seus? Você que se diz cristão, lavado e remido no sangue de Jesus, eu acredito que sim, mas talvez está precisando de você crescer mais na fé, para que você passe a pensar mais nos seus. Porque essa mulher, cananeia, prostituta e pagã, não pensou só no bem-estar dela, ela estava pensando nos seus familiares. É tanto que no versículo 12 ela fala: jura-me que não vai destruir, jura que não vai destruir minha família, jura que não vai destruir minha família. Ou seja, a vontade dela estava indo, alcançando os seus, mas tinha que obedecer. Os homens falaram: tudo bem, nós juramos de salvar a sua família, porém, você precisa de obedecer. Por isso que eu disse, irmãos, que quando você tem a fé genuína, a sua vontade age em obediência a Deus. E aquela mulher falou: não, estou pronta. Tudo bem, então você está pronto para obedecer? Então, na janela que nós vamos descer, você coloca um cordão escarlate. Ela falou: só isso? Coloca um cordão escarlate, um cordão vermelho, porque nós dois vamos avisar lá no exército vitorioso, igual esse exército aqui vitorioso, amém? Nós vamos avisar lá no exército que a
casa que estiver com um cordão vermelho, tipificando, simbolizando o sangue do Cordeiro, a casa que estiver com um cordão vermelho na janela não será destruída. Aquela mulher, a vontade dela agiu em obedecer. Automaticamente aquela mulher desceu aqueles 2 espias, depois que eles reafirmaram uma aliança de compromisso, de zelo, de cuidado, de amor com aquela mulher, que aquela mulher os despediu. Automaticamente a vontade dela agiu em obedecer o que saiu da boca dos espias. E aquela mulher agora coloca aquele cordão ali, colocou todos os seus dentro daquela casa, sabendo que daí poucos dias o exército chegaria, destruiria toda aquela cidade. Porém, a sua família, a sua casa seria poupada daquela destruição, daquele desastre. Por quê? Porque uma mulher de fé ousou a crer no Deus Todo-Poderoso e atingiu toda a sua personalidade, de tal maneira que aquela mulher, mesmo sendo essa mulher pagã, prostituta, cananeia, não impediu que a fé o impulsionasse a obedecer, a ser guiada pela fé, e ela foi poupada, ela não foi destruída. E nós podemos ver que essa mulher, lá nos heróis da fé, só existe 2 mulheres. Hebreus 11. Só existe 2 mulheres. Uma é Sara e a outra é Raabe. Nós estamos falando de Raabe. Se você olhar também lá em Mateus capítulo 1, versículo 5, você também vai encontrar Raabe. Mateus 1, versículo 5 fala dessa mulher. Se o pastor colocar aqui, para que não fique só nas minhas palavras, mas Mateus 1, versículo 5: e Salmão gerou de Raabe. O importante não é como você começa, o importante é como você vai terminar. Porque essa mulher, ela era prostituta, mas Jesus é descendente desta mulher. Jesus é descendente desta mulher. Mas foi uma mulher que ousou a crer genuinamente em Deus. Não conhecia, ouviu falar. E isso, a mente dela foi instruída. Porque Deus, irmãos, Ele é tão poderoso que Ele dá oportunidade para todos nós de ouvi-lo, colocar em prática o que ouvimos. Isso aqui não é palavra minha, isso é palavra de Deus. O Espírito Santo apenas está revelando ao seu coração, porque nós não estamos tendo tempo de pregar a palavra. Ou seja, 66 livros, já pensou? Cada capítulo maior do que o outro. Para que acrescentar algo a mais? Se a palavra, pregador, não estão dando conta de pregar a palavra. Nós estamos aqui mencionando apenas o quê? 4, 5 versículos. O tempo já esticou, já está acabando. Mas louvado seja Deus, que é palavra de Deus para te edificar, para te instruir, para te abalar. Porque Deus quer que você haja por fé. Deus quer que você haja por fé. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Quantas pessoas agiram com fé? Sabe? Abraão, pelo menos, a Bíblia declara como o pai da fé. Um homem que recebe uma promessa. A única coisa que Abraão tinha para sair era firmada em uma promessa de quem? De Deus. Mas ele creu contra a circunstância. Agora, irmãos, pelo fato de termos uma vida pequena, nós só pensamos no aqui agora. Nós só pensamos no aqui agora. Pelo fato de termos uma vida pequena aqui na terra, nós só pensamos no nosso bem-estar. Não, essa mulher estava pensando na sua família. Ou seja, Abraão partiu, ou seja, jamais Abraão imaginou que a sua obediência a Deus, a palavra de Deus, a promessa de Deus, ia se cumprir na sua vida. Hoje você faz parte. Toda a bênção prometida a Abraão tem direção a mim e a você. Tudo que Deus prometeu a Abraão, o pai na fé, é direcionado a você. E podemos ver que muitos heróis da fé, os pioneiros, morreram sem
sem a promessa se cumprir, mas a fé estava ativa. Não é esperança. Esperança é passiva, fé é ativa. Todos os heróis da fé morreram sem cumprir a promessa, mas vendo-as de longe. Hebreus fala sobre isso. Não cumpriu, mas eles viram de longe acontecer. Ou seja, lá do Antigo Testamento, pela fé fez com que eles vissem a promessa de Deus se cumprir na sua vida. E talvez você não esteja enxergando um palmo à frente do seu nariz, porque você está apenas a fé que todos dizem: eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé, aí eu tenho fé. A Bíblia diz em Hebreus 11:6, Hebreus 11:1, a fé é a certeza do que se espera e a convicção daquilo que não vê. Hebreus 11:1 fala sobre isso. A fé é a convicção do que se espera, a certeza do que se espera e a prova daquilo que não se vê. E a Bíblia diz em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, irmãos, nós precisamos de... Essa palavra não é só para ser ministrada e ir embora, não. Essa palavra precisa gerar fé no seu coração, porque, volto a repetir, Romanos 10:17 fala: a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Por isso que não pode deixar o espírito do sono, a incredulidade, a dúvida, a frieza, o desânimo, a preguiça, a incredulidade roubar isso de você. Você precisa agir pela fé. É loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus que nos leva à salvação. Por isso eu disse nessa noite, essa palavra, irmãos, é para te levantar. O tempo não dá para falar mais, mas eu acredito que já é o suficiente para tratar com você. É uma fé salvadora. Eu não sei de onde veio tanta sapiência, mas eu sei que eu sou salvo. Um anjo não desceu para falar que você é salvo. Ninguém falou que você é salvo, mas você sabe, e você tem que ter essa convicção que o seu nome está escrito no livro da vida. Mas ninguém falou quem é que escreveu. A Bíblia fala. Você tem que ter essa certeza, essa convicção. É a certeza, é a fé que proporciona isso a você. E a fé salvadora, ela precisa atingir toda a sua personalidade. Volto a repetir: a sua mente, as suas emoções e a sua vontade. Que a sua mente venha a ser instruída pela palavra, as suas emoções venham a ser estimuladas e a sua vontade, a partir de hoje, venha a agir, te direcionar sempre a obedecer a Deus. Se coloca sobre os seus pés nesse momento, aplauda esse Jesus. Louvado seja Deus, glorificado e exaltado é o teu santo nome. Aleluias, aleluias, aleluias. Grandioso Deus e poderoso Pai, palavra, ó Deus, do teu trono para os nossos corações. Eu não tenho dúvida, meu Deus, que nessa noite o Senhor falou com a tua igreja. Agora, Santo Espírito, ajude esse meu irmão, esse meu visitante, esse teu visitante, esta pessoa que ouviu essa palavra nessa noite. Eu acredito, ó Deus, que essa palavra, ó Pai, é o suficiente para mudar o interior desta pessoa, porque nós precisamos preocupar primeiro em mudar o nosso interior, porque automaticamente o exterior será mudado. Porque o Senhor vê o nosso interior. E nessa noite, aleluia, nesse exato momento, o Senhor está olhando para o interior desta pessoa, e o Senhor está meditando, Pai, olhando, meu Deus, o quanto ela alimentou desta palavra, meu Deus. Meu Deus, que esta palavra, meu Deus, que ela venha cair, meu Deus, em um solo fértil, ó Pai. E que esta pessoa, a partir de hoje, ó Pai, essa palavra venha fazer com que essa pessoa haja, meu Deus, que a vontade dessa pessoa venha ser sempre em agradar a Deus, em obedecer a Deus, em andar na presença de Deus, e que o Espírito Santo de Deus possa estar guiando essa pessoa, meu Pai querido, que a partir de hoje é um começo na vida dela, ó Pai. O Senhor está dando chance, oportunidade, ó Pai, para essa pessoa, a partir de hoje ela possa andar por fé, meu Deus, e não por vista, ó Pai. E que toda a personalidade dessa pessoa nessa
nessa noite, ó Pai, venha ser visitada por esta fé, ó Pai, e que o Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, possa estar dando a essa pessoa discernimento, está dando ela coragem, ó Pai querido, ousadia e intrepidez, ó Pai, para que ela venha andar por fé, ó Pai, e que nós, meu Deus, teu povo, ó Pai, que estamos um tempo a mais na tua presença, possamos estar prontos para ajudar, meu Deus, aquele que precisar, meu Deus, da nossa ajuda, e que o Espírito Santo estará ajudando a todos, ó Pai querido, porque é um ajudando o outro, ó Pai, admoestando, falando, ajudando, ó Pai, e nós estamos aqui porque para isso nós fomos chamados, ó Pai querido, para ajudar uns aos outros, ó Pai, mas nesse momento, ó Pai, através dessa palavra, todos venham ser fortificados, edificados, ó Pai, que a sua vida, meu irmão, a sua vida, igreja, não venha ser mais feita a tua vontade, mas a vontade daquele que morreu na cruz, a vontade daquele que te dá no fôlego de vida, a vontade daquele que concretizou a sua fé, o autor da sua fé, e nessa noite, mais uma vez, ele bateu nessa tecla, mais uma vez nessa noite, ele abriu seus olhos para que você tenha um coração aberto, para que você venha ver que você é importante, mas mais importante é você andar em obediência a este Deus que tudo pode e que tudo vê. Então nós oramos neste momento, ó Pai, confirma esta palavra, ó Pai, a esses corações, ó Pai, porque do coração procede a saída da vida, ó Pai, e com certeza, meu Deus, essa palavra de fé, meu Deus, ela está impregnada neste coração, nessa alma e nesse espírito, nesse interior. Nós oramos neste momento, já te agradecendo, ó Pai, muito obrigado por ter falado aos nossos corações, ó Pai querido, em nome de Jesus.